E para apresentar alguns dados e chamar os nossos participantes, convido o Juvenal Cândido da Silva Neto, engenheiro de produção, Black Belt e atualmente coordenador do projeto Lean nas emergências. Boa tarde, Juvenal, seja bem-vindo ao terceiro workshop do projeto Lean nas emergências e a palavra é contigo. Boa tarde, Andréia, muito obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao workshop. Antes de passar a palavra aos nossos hospitais do ciclo 3, eu gostaria de trazer alguns resultados. Bom, falando do projeto Lean nas emergências, ele é uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Sírio-Libanês, né? Sociedade de Senhoras Beneficente Hospital Sírio-Libanês. E, apesar de acreditar em coincidências, o fato da parceria do Ministério com o Hospital Sírio-Libanês, ele não é uma coincidência. E vocês notarão que, para participar do projeto do Lean, hospitais com mais ou menos recursos em tecnologia, eles podem participar. Basta ter a adesão da equipe que há resultados surpreendentes. Explicando um pouco do projeto, pessoal, ele tem o objetivo de reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos. O período que nós atuamos foi o triênio de 2018 a 2020, dividido em ciclos. Geralmente, esses ciclos eles têm uma duração de 6 meses de intervenção, visitas presenciais, e mais 12 meses de monitoramento, que nós sempre pregamos com os participantes, né? Atingir o objetivo, o resultado é uma das partes do projeto, um dos objetivos. A sustentabilidade é a segunda fase. Então, o ciclo 0 ele foi um piloto com participação de 6 hospitais no segundo semestre de 2017, e a partir do triênio 18-20, nós tivemos o ciclo 1 com 10 participantes, o ciclo 2 com 20 hospitais participantes, e ao longo dele, a inserção de 3 novos hospitais. No ciclo 3, que foi de julho a dezembro de 2019, mais 20 hospitais participantes. Antes da pandemia, nós startamos o ciclo 4 e retomamos agora, a partir de setembro, com 40 hospitais, sendo que, nesta retomada, são mais 9 hospitais do Rio de Janeiro e institutos, né, hospitais federais e institutos, participando do projeto. Bom, a equipe ela é composta por um médico e um especialista em metodologia Lean. Então, nós levamos as ferramentas e os métodos e promovemos as discussões com os hospitais, com as equipes. Ele não é um projeto impositivo, nós levamos um método validado para hospitais que têm as suas particularidades ou compartilham das mesmas dificuldades. Então, em cada mapeamento de processo e debate de dificuldades, há o desenho de planos de ações com a vertente do especialista em excelência operacional e também o olhar assistencial do médico. A gente garante que todas as possibilidades sejam colocadas em pautas para o melhor desenho de plano de ação. Bom, pessoal, como um hospital pode participar do Lean nas emergências? Atualmente, no país, nós temos aproximadamente 6.800 hospitais públicos, filantrópicos e privados. Nós temos um caminho, um funil de seleção para esses participantes. Então, o primeiro quesito é ser um hospital público ou filantrópico, ter a sua indicação, o seu pedido de participação na comunidade Lean. Quem que pode indicar um hospital para o projeto? Profissionais da saúde que conhecem o projeto já participaram, ou alguém que trabalha em uma instituição que viu alguma mídia ou pesquisou sobre o projeto, ele pode entrar na comunidade e indicar aquela instituição. Indicações via CONAS, CONASENS e Ministério da Saúde. A partir dessas indicações, nós temos uma visita técnica com critérios de elegibilidade, se esse hospital tem o perfil e necessita participar do processo. A partir dessa questão positiva do critério de elegibilidade, nós fazemos uma visita presencial de diagnóstico de desempenho operacional. O que é isso? Uma coleta de dados para nós entendermos qual que é o perfil
e o comportamento desse hospital no seu serviço de urgência, na entrada, na passagem do paciente e também em sua saída, seja para uma unidade de internação ou para a alta e o retorno à sua residência. A partir desse diagnóstico, define-se os participantes no projeto e nós temos a fase de 6 meses de implementação dos métodos e das melhorias em processos. Importante falar que neste período 18-20, nós tivemos 96 participantes e 5 saídas. O que significa essa saída, pessoal? Como há o critério de elegibilidade para participação no projeto, também há o critério de exclusão. O que seria isso? Alguma série de recomendações que os hospitais devem seguir, senão não há o perfil de participação no projeto. Um exemplo disso é a gestão por indicadores. Se não há a coleta, a mensuração e a decisão de ações por indicadores, o hospital ele não permanece no projeto. O que a gente sempre fala, o que não é mensurado não é controlado. E depois do primeiro desafio, durante 6 meses de intervenção, de implementar as melhorias, nós temos a sustentabilidade, o acompanhamento por 12 meses daqueles resultados. Atualmente, nós temos 46 hospitais nessa etapa do processo. Bom, o Lean, os 96 hospitais que eu citei, eles estão distribuídos por 24 estados do Brasil, além do Distrito Federal. E agora, eu vou convidar os hospitais com os resultados do ciclo 3. E para iniciar essa rodada de apresentações, eu convido o Dr. Daniel Araújo, diretor executivo do Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará. E sempre lembrando que vocês também podem enviar as perguntas para a palestra dos resultados. No final de todas as palestras, nós repassaremos as perguntas para os palestrantes, tá joia? Daniel, boa sorte, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar com todos os resultados e a experiência da sua equipe e da sua instituição. Tá joia, muito obrigado, Juvenal. Vou dar início aqui à nossa apresentação. Podemos começar, então? Bem, primeiro é um prazer estar aqui representando o Hospital Geral de Fortaleza. O Hospital Geral entrou nessa terceira fase, no terceiro ciclo do projeto Lean nas emergências. E, inicialmente, é importante que a gente faça uma contextualização sobre o que representa o Hospital Geral dentro do nosso estado do Ceará. Então, o Hospital Geral de Fortaleza é o maior hospital público, eu costumo dizer que é o maior e mais complexo hospital público do estado do Ceará. O Hospital Geral ele tem uma linha de cuidado bem ampla, bem diversificada, desde ambulatório de pré-natal de alto risco, com parto prematuro, passando por transplantes hepáticos, transplantes renais, neurocirurgias, a parte de atendimento na linha de cuidado do AVC agudo, urologia, nefrologia, hematologia, enfim, é um hospital bastante complexo, com mais de 540 leitos cadastrados no SENES. Nesses leitos estão albergando mais de 30 especialidades e mais de 60 subespecialidades, então realmente é uma estrutura bastante complexa de se administrar. Partindo diretamente para os nossos indicadores, os nossos resultados, nós temos o índice NEDOX inicial do projeto de mais de 1.000 pontos, e a gente conseguiu, ao final, em novembro de 2019, reduzir para 394, e a última mensuração em fevereiro de 2020 mantém ali em torno de 400 pontos, então dá uma queda de aproximadamente 60%. Ops, passei aqui. Deixa eu voltar aqui o outro. Pronto. Em relação ao loss sem internação, nós saímos de um valor de 6.000 caindo para 1.763, então uma queda aí pertinho dos 70%. Já em relação ao loss com internação, essa queda chegou a 60%, partindo também de algo próximo de 6.000 pontos, 5.820 para 2.453. Então, realmente são quedas substanciais em todos os indicadores da nossa linha do Lean. Em relação ao tempo médio de permanência, nós saímos de um valor inicial de 13, durante o percurso, durante o projeto, chegamos a atingir 14, mas aí houve realmente a implementação das medidas e conseguimos uma queda substancial para menos de 10, média de permanência. Em relação ao fator de utilização dos leitos hospitalares,
realmente uma queda também bastante substancial, de mais de 100%, ou seja, né, de superlotação para 70%, né, mostrando um alto giro de leito ao longo do projeto. Existem várias ações, não só medidas por indicadores, que tiveram que ser implementadas, e isso no início do workshop hoje eu vi um dos palestrantes falando sobre a necessidade de você fazer com que o hospital entenda que o setor de emergência ele faz parte da engrenagem hospitalar e não é uma estrutura à parte, né? Então, nós tivemos que resgatar um déficit histórico de reconhecimento, não só da parte estrutural, física, como da parte de formação de RH, né? Então, houve toda uma política de valorização desses ambientes e da força de trabalho. Entre essas estratégias, nós utilizamos os 5S, né? Nós temos dentro da emergência farmácias satélites, almoxarifados satélites, postos de enfermagem, então todas são unidades que são passíveis de modificação e de melhora dentro da filosofia 5S incorporada ao Lean, né? Aqui eu mostro outras fotos de estruturas que tiveram seu funcionamento modificado a partir dessa linha de trabalho, né? Evitando desperdício, evitando estoques desnecessários. Outra sala estratégica para nós, aqui dentro da nossa linha de cuidado, o nosso eixo crítico da emergência, é a sala de parada cardiorrespiratória. Então, realmente uma estrutura bastante insalubre quando nós tivemos acesso, né, nós iniciamos a gestão. Então, um piso soltando, áreas de estrutura na parede com infiltração, enfim, uma estrutura física realmente bastante precária, que não transmitia segurança nem para os trabalhadores, muito menos se a gente pensar em segurança do paciente que nos procura. Então, também foram feitas essas reformas. Posteriormente, a nossa unidade de tomada de decisão, onde antigamente havia pacientes de longa permanência no meio do eixo crítico da emergência, nós transformamos numa unidade de tomada de conduta, né, com toda uma visão diferenciada de que o paciente está lá esperando essa tomada de decisão o mais breve possível, para que fosse definido por alta, por internamento, por transferência para outro hospital de retaguarda. E temos outra unidade no momento em reforma, que é a unidade de internamento breve, tudo isso fazendo parte da estrutura nossa dentro da emergência do Hospital Geral. Ações do Lean propriamente dito, temos ainda a sinalização do plano de capacidade plena, né? Hoje, dentro do Hospital Geral, nós temos os sinalizadores nos corredores da emergência, dentro do setor de imagem, nas alas de internação, dentro do CTI. O comando desse sinalizador fica aqui mesmo, na sala da direção-geral do Hospital Geral. Então, a gente tem toda a sinalização para o hospital. No momento que você tem uma mudança do nível de PCP, todo o hospital sabe quais são as suas ações dentro do cartão de atribuições e responsabilidades. Então, isso foi uma coisa que nos agregou bastante, até porque você faz com que o pessoal do CTI se sinta parte do processo de andamento de um atendimento dentro da emergência. Então, você consegue englobar todo o corpo assistencial. A reestruturação da sala de medicação, né, aí onde vocês veem longarinas estruturadas com suporte de soro e algumas réguas de oxigênio, você tinha macas espalhadas, você tinha pacientes deitados, então dificuldade inclusive de fazer a higienização do local e realmente tornava a assistência muito difícil de ser realizada naqueles níveis, né. Implementamos também o Huddle, né, tivemos digamos, a ação de conseguir implementar o Huddle em pelo menos 3 turnos. Então, nós fazemos o Huddle às 10 horas da manhã, às 16 horas e às 21 horas, né, dentro daquela estratégia de ser bastante rápido, objetivo, com aquele aplicativo que o chefe de equipe vai preenchendo e vendo as pendências para cada plantão dentro da sua área de atuação dos profissionais. A implantação do Huddle, do Round na clínica médica, né, que a gente vê a foto da equipe multidisciplinar, com o psicólogo, com o assistente social, com a parte de nutrição, com os médicos, com a enfermagem. Então, as pendências relacionadas a cada área de assistência, e isso otimiza, obviamente, o tempo de permanência. Sem falar da implantação do Kanban, né, a visualização da urgência, da criticidade dos pacientes, de acordo com as suas patologias. A reorganização física ainda dentro da
do acolhimento e triagem do Hospital Geral, né? Todo esse espaço aí ocupado por cadeiras e longarinas, obviamente eles não estão todo o tempo aí sem pacientes sentados, mas na hora da foto a gente conseguiu, mas antes tinha macas, tinha pacientes espalhados, aquela mesma estrutura que muitos de vocês conhecem, né? Outra ação implantada por nós aqui que teve um grande benefício, eu acho que outros hospitais que servem de referência dentro de uma rede estadual de saúde, recebem muitos pacientes como nós, que não são da cidade de origem do hospital, então nós aqui em Fortaleza recebemos inúmeros pacientes diariamente do interior do estado, então muitas das vezes você tem um paciente do interior que recebe a alta hospitalar do corpo clínico pela manhã, após aquela visita à beira de leito, e o transporte do interior passa a vir buscá-lo apenas no final da tarde. Então, aquele paciente, ao invés de ficar no leito esperando, já usufruindo mais de uma hotelaria do que praticamente de uma assistência médica, ele deixa o leito e aguarda nessa sala confortável, com poltronas reclináveis, com ar-condicionado, com equipe de enfermagem. É óbvio que você tem que ter critérios, não é todo paciente que vai poder ir para uma sala de alta como essa, né? Então, há critérios de admissão e há critérios de inclusão, e com isso a gente conseguiu otimizar enquanto chegam os transportes dos municípios interioranos aqui do estado do Ceará. Além disso, tem a implantação do protocolo CEPS, que hoje, no momento, a gente está já tentando expandir para as outras áreas dentro do hospital. E aqui a gente mostra a evolução do corredor, e seria muita inocência da nossa parte achar que isso era uma coisa estanque, né? Então, a gente sabe que o corredor de uma emergência é uma coisa altamente variável, né? Existem fatores que a gente controla internamente no hospital, mas existem fatores totalmente folha que dependem da rede, dependem da sazonalidade, enfim, depende de uma série de outros fatores que a gente não tem controle, né? Então, é importante salientar que o Lean veio para corroborar e nos dar embasamento científico para algumas ações que a gente já vinha tentando implantar de maneira meio que empírica aqui dentro da unidade antes do Lean chegar, e essa sistematização nos ajudou a ponto de, na última visita, a gente ter o corredor zerado. Isso aconteceu em alguns momentos ao longo do projeto e foi historicamente uma coisa muito importante para o hospital. O hospital completou ano passado 50 anos e não se tinha notícia do HGF sem nenhum paciente no corredor desde sua fundação. Então, realmente, isso foi uma coisa histórica e que marcou, vocês vão ver nas fotos subsequentes, a alegria do corpo assistencial e do corpo de apoio em fazer parte dessa vitória, né? Bom, enfim, obedecendo aí o nosso tempo exíguo de apresentação, sendo bem objetivo, gostaria muito aqui de agradecer a equipe Lean que nos deu assessoria, né, doutora Lília, doutor Daniel, que ficaram presentes com a gente com toda a paciência para nos orientar, para nos dizer o melhor caminho. Agradecer fundamentalmente a nossa equipe de colaboradores dentro do Hospital Geral de Fortaleza, né? Vocês imaginam que aqui existe uma estrutura de mais de 4.000 funcionários que encamparam essa ideia, óbvio, com foco na emergência, mas que todos os setores, sejam eles assistenciais puros, sejam eles de apoio administrativo, sejam eles de apoio assistencial, como nutrição, serviços gerais, auxílio de transporte de paciente, farmácia, almoxerifado, enfim, todo mundo entendeu que o objetivo era comum, e para um objetivo comum ser alcançado, você tinha várias ações que tinham que correr em paralelo, né? Então, isso nos ajudou muito. As pessoas realmente se sentiram parte desse processo dentro de uma unidade hospitalar muito grande e que com setores que anteriormente não se conversavam, né? Nós tentamos ao máximo evitar a questão da terceirização do fracasso, então assumimos para nós as responsabilidades que eram de cada grupo, facilitamos da maneira do possível a comunicação entre os setores, agilizamos o tempo de resposta, enfim, é um momento de grande importância para a gente estar aqui apresentando esse resultado para vocês, e a gente tem um desafio muito grande que já vem se desenrolando depois que os consultores saindo, que é manter essa cultura Lean de evitar desperdício, de otimizar a mão de obra e de melhorar a assistência sem perder a qualidade do serviço. Então, mais uma vez, Juvenal, muito obrigado pela oportunidade. A gente vai ficar aqui aguardando novas orientações aí de vocês. Muito obrigado, Daniel. É muito legal a experiência que vocês trouxeram para nós.
Agora eu convido a Letícia dos Santos, gerente de enfermagem do Hospital Dr. José de Carvalho Florence, no estado de São Paulo, para compartilhar os resultados da instituição. Letícia, boa tarde, seja bem-vinda e obrigado por aceitar o convite para compartilhar sua experiência. Olá, boa tarde, é um prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouquinho do nosso trabalho aqui para todos vocês. Bom, eu vou trazer os dados do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. O nosso hospital, 100% SUS, nós temos 362 leitos. A gente faz parte da gestão da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que é uma OS, desde 2006. Somos porta aberta, temos pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, pronto-socorro obstétrico e o projeto focou-se no nosso pronto-socorro adulto. Somos referência para trauma, temos grandes rodovias aqui ao nosso entorno e hoje também referência para o Covid. A gente fica na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e a gente tem uma abrangência aí de mais de 1 milhão de habitantes, considerando as cidades do entorno aqui também. Um pouquinho mais da nossa instituição, somos em mais de 2.000 colaboradores. Dos 362 leitos, 64 são leitos de UTI, e a gente considera efetivos para o serviço de urgência adulto 112 leitos. Em torno de 22 mil atendimentos por mês, sendo desses 14 mil só de pronto-socorro adulto. Somos o hospital horizontal, a gente fala que o pessoal anda bastante, que são mais de 18 mil metros, mas ele é inteiramente horizontal. Então, um pouquinho do nosso hospital e já direto para os nossos indicadores também, falando que nossa jornada Lean já começou lá desde 2016. Nós somos o hospital que temos como missão ser um hospital 100% Lean, pensando nos quesitos do SUS. Então, a gente já trabalha com Lean já desde um tempo. A gente já tinha, digamos assim, aparado um pouco do mato alto com relação aos processos da emergência, mas a gente ainda tinha paciente no corredor e ainda tinha muito quesito para melhorar. E o pacote do Lean das emergências trouxe muito benefício para a gente, trazendo coisas muito evidentes, muito claras e fáceis de se aplicar. Indo para os nossos indicadores, então, o nosso NEDOX, lá no nosso DDO, estava em 625. Ao final do nosso projeto, a gente chegou em 216. Subimos um pouquinho lá em fevereiro, a gente teve mudança de gestão da equipe médica lá do pronto-socorro, mas rapidamente já incorporaram a cultura. Hoje eu posso falar, foi citado bastante na palestra no início, um pouquinho de consistência. Eu posso falar que hoje a gente tem a consistência com relação aos nossos processos aqui também. Na pandemia, como a gente se reestruturou enquanto instituição, a gente reduziu os leitos efetivos para o serviço de urgência. Então, chegamos a 80 leitos somente, sem diminuir tanto a demanda, né? E a gente chegou ao NEDOX de 217, tivemos até mais baixos em alguns momentos. O loss em internação, a gente saiu de 920 para 202, então isso representa uma queda de 78%, e do loss com internação reduzimos 51%, também chegando a 1.749. O nosso tempo médio de permanência, a gente já tinha trabalhado bastante com relação ao tempo médio de permanência, considerando a gravidade dos nossos pacientes, a gente já começou com um tempo razoável, aqui de 5,8 dias. Ao final do projeto, a gente chegou em 5 dias, reduziu 14%. Em agosto de 2020, a gente está em 4 dias de tempo médio de permanência. Então, fazendo a manutenção dos nossos resultados também. Diminuímos o fator de utilização dos leitos. A gente entendeu desde o nosso DDO que a nossa capacidade era menor do que a nossa demanda, mas ainda assim a gente conseguiu otimizar bastante a questão dos nossos leitos. A gente reduziu 21 pontos percentuais aí também do fator de utilização de leitos. Como foi mencionado na palestra anterior, a gente teve muitas ações de 5S, com envolvimento de toda a equipe assistencial, equipe de apoio, realização de armários e tudo mais. Fizemos dia D de 5S, né? Fizemos 2 dias, desde organização, criar um ambiente seguro, foram muitas as ações, né? Não ia dar tempo de mostrar tanta coisa aqui para vocês. Trabalhamos com todas as ferramentas, diagrama de espaguete, mapa de fluxo de valor, e fomos definindo as prioridades para a implantação. Falamos muito da criação de UCP, um novo layout para o nosso salão, que era o nosso gargalo, que extrapolava com os pacientes para o corredor, e reavaliar o conceito de tomada de decisão. Esses foram os nossos trabalhos maiores, né, sem considerar todos os outros que foram feitos. E aí eu trago para vocês um pouquinho das imagens com relação à nossa mudança de layout. Na primeira foto, a gente tem macas tanto na horizontal quanto na vertical, com pouco espaço para a equipe trabalhar. Aqui são pacientes só de baixa e média complexidade, não é a nossa sala de emergência, mas são os pacientes que ficam em observação e internação. E ao final do projeto a gente reestruturou, colocou somente as macas aí na vertical, otimizou o trabalho para a equipe, né, que está ali no dia a dia, e também para os pacientes que estão ali. Já trabalhamos há bastante tempo com gestão visual. Na primeira foto já é possível ver
um início de gestão visual, mas a gente otimizou bastante. Aqui do lado tem as plaquinhas aí por especialidades, onde cada médico sabe, olha, paciente rosa da ortopedia. Então, a gente trabalhou bastante com relação à gestão visual, identificação de leitos, para que a gente conseguisse melhorar cada vez mais a assistência para esse paciente. Essa é a nossa unidade de curta permanência, com critérios de inclusão e exclusão muito bem definidos. Isso trouxe para a gente até um pensamento diferente sobre o plano terapêutico. A gente trabalha muito com a questão do tempo de permanência do paciente e é seguido religiosamente as 72 horas que a gente colocou de prazo para essa unidade. Então, só vão pacientes internados, equipe de gestão exclusiva do pronto-socorro. Então, foi um trabalho que, por exemplo, na pandemia, a gente precisou fechar essa unidade, mas rapidamente a gente precisou abrir, porque a equipe aprendeu a trabalhar dessa forma, e isso foi muito bom para o hospital. Então, a gente até transitou com o CP em lugares diferentes aqui da instituição, mas ela não deixou de existir, já fez parte aqui do nosso dia a dia. Fizemos uma sala de alta também, que nos auxiliou muito. A sala de alta foi muito educativa no nosso hospital, porque por um tempo a gente usou bastante. Depois a gente começou a otimizar a saída dos pacientes, então a gente começou a trabalhar com as famílias antes, para a família chegar primeiro, para eu não ter esse problema desse paciente aguardar no leito. Mas ela serviu para que a gente girasse efetivamente esses leitos com mais rapidez. O nosso plano de capacidade plena, em que a gente discutiu bastante sobre como seriam as ativações, né? A gente tinha uma média de 40 e tantos pacientes, 50 na nossa emergência, e a gente se arriscou aí, com a ajuda dos nossos consultores e com a nossa equipe de construção, a ser uma rotina de até 30 pacientes no pronto-socorro. A gente não dividiu entre internados e observados, 30 pacientes na totalidade. O nível 1 até a partir de 40 pacientes, nível 2 a partir de 50 e o nível 3 acima de 50. Eu trouxe um exemplo logo do início, onde a gente diminuiu as ativações do nível de PCP, mas todas as vezes que ativaram, seja nível 1 ou nível 2, a gente reverteu para a rotina em menos de 24 horas. Então, o trabalho padronizado, definição de papéis, de responsabilidades, foi muito bom e a gente trabalha com isso consistentemente até hoje. Desde o início, vai fazer um ano agora que a gente implantou o PCP, porque começou em outubro do ano passado, a gente ativou somente 5 vezes o PCP nível 3 e a reversão foi muito rápida. Então, eu posso dizer que, assim, como foi dito na palestra anterior, o corredor é algo que ele é muito variável, né? Mas a partir do primeiro paciente no corredor, isso já starta um incômodo, uma sensação de insatisfação para a equipe e ações já começam a ser desdobradas e a gente já consegue retornar ao nosso estado de rotina mais rapidamente. Outro fator indispensável foi a questão do huddle. A gente já trabalhava com round no pronto-socorro e nas clínicas, mas a gente otimizou para essa questão da saída do paciente dessa análise, incorporamos mais participantes. Então, a gente faz diariamente às 10 e às 16 horas e, por pedido da equipe, a gente iniciou agora, no mês de outubro, o round no período noturno. Isso é uma necessidade do local, então a gente vê que a melhoria vem crescendo e vem implantando aí em todas as áreas. Esse é o nosso quadro. Um dado que eu gosto de trazer muito é a diminuição da mortalidade em até 24 horas. Então, a gente teve uma diminuição de 62% até o final do projeto. E agora, no mês de agosto, a gente baixou em 0,1% da taxa de mortalidade em até 24 horas. A gente sabe que paciente crítico não é para estar na emergência, então ajudou a gente a otimizar bastante esse tipo de atendimento também. Os resultados do nosso paciente vertical, a gente aumentou em 27% a taxa de agregação de valor, diminuímos o lead time em 41%, e tantos outros resultados e tantas outras medidas que foram feitas. Aqui está o nosso corredor, que também ficou vazio ao final do nosso projeto, e eu digo que ele fica em mais de 80% do tempo vazio, e aquele incômodo quando o primeiro paciente aparece. A gente teve até uma época de indicador diário do corredor. Além das medidas com a equipe, o nosso superintendente colocava um emoticon, aí uma carinha. Quando ele estava insatisfeito, o corredor tinha paciente, tinha uma carinha chateada. Quando o corredor estava vazio, tinha uma carinha feliz. E nem carrinho de limpeza mais a gente deixava no corredor. E assim, gente, para finalizar, as conquistas foram imensas. Eu acho que não tem nem o que a gente dizer, mostrando todos esses resultados. O nosso foco principal aqui são as pessoas, então a gente fala tanto dos nossos pacientes quanto dos nossos colaboradores, e para eles isso foi muito importante. A experiência do paciente e a humanização foi algo essencial aqui para a gente. Foi se falado muito de propósito, eu acho que a união e esse propósito único foi algo que trouxe a gente nesse resultado. Muita questão de pertencimento dos colaboradores, aumento de satisfação e essa união, esse aprender a trabalhar junto, que cada vez mais a gente vem crescendo. Eu digo que até para a Covid, que a gente foi um hospital referência para a Covid, com um grande número de atendimentos, pensando ser o único do município, a gente aprendeu muito com esse projeto e com o Lean de uma maneira geral, que a gente já tinha o suporte e a gente conseguiu otimizar muito o nosso atendimento até na pandemia.
E ao final, gente, é só agradecer. Um pouco das pessoas estão representadas aí nessa foto, mas é uma equipe muito grande. Eu preciso agradecer desde a Secretaria de Saúde, em nome do Dr. Danilo, que nos indicou aí para esse projeto. A SPDM, de uma maneira geral, que ela sempre é um norte para a questão de uma gestão eficiente e o foco no paciente. Ao nosso superintendente, Dr. Carlos Maganha, a diretoria de enfermagem, Renato, a diretoria administrativa, a Cris e a Aline, e o diretor médico também, o Dr. Marcos, parceiro também na liderança desse projeto. Eles deram total autonomia para a gente trabalhar, foram à frente, trabalharam junto com a gente para a gente conseguir esse resultado. Ao Cristiano, que estava aí na palestra anterior fazendo uma mediação, junto com o Felipe, que foram os nossos parceiros, eu não diria nem consultores, mas tiveram um olhar bem diferenciado, bem carinhoso e trazendo bastante do conhecimento deles para a nossa equipe, agregou muito para o nosso trabalho. E a equipe, gente, que é um agradecimento assim sem palavras. Eu costumo dizer que todo esse trabalho tem muito brilho no olho, muitas mãos envolvidas, e o resultado não podia ser melhor quando a gente tem muita gente lutando pelo mesmo propósito. E eu falo que essa equipe já luta há muito tempo por esse propósito e continua lutando dia a dia. É um crescimento muito grande, eu tenho muito orgulho e muita gratidão em fazer parte dessa equipe e poder ter participado e trazer um pouquinho do trabalho de todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Juvenal, obrigada a todos. Letícia, muito obrigado pela sua apresentação e pelo seu depoimento. Para a gente é muito gratificante quando os hospitais reportam que a equipe solicitou a extensão do método a outras áreas ou a outros plantões, visualizando outros potenciais de melhorias em resultados. E o que você frisou no fim da apresentação, o foco nas pessoas, na melhor assistência que os nossos pacientes recebem, também na melhor qualidade de trabalho, na redução da sobrecarga dos profissionais. Parabéns, muito obrigado. Bom, agora eu convido a Andresa Saraiva, ela é assessora de qualidade do Hospital Regional do Cariri, do Ceará. Andressa, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Juvenal. É uma honra estar aqui representando o Hospital Regional do Cariri e trazendo para vocês os nossos resultados dentro do projeto Lean nas Emergências, que foi um primordial aqui para a nossa instituição, né, e que vai ser um prazer demonstrar para vocês o que conseguimos alcançar no decorrer do projeto. Então, nosso hospital é uma instituição jovem, né, foi inaugurada em 2011, foi o primeiro hospital público construído no interior do estado do Ceará, foi totalmente equipado pelo governo do estado e gerido pelo IES Ceará, que é uma OS que gera os hospitais que atendem aqui nos interiores, que é referência para o tratamento da alta complexidade e referência também para o tratamento dos pacientes com AVC agudo e trauma. Nós ficamos localizados aqui na cidade de Juazeiro do Norte, que fica a uma distância de mais ou menos 600 quilômetros da nossa capital, Fortaleza, e assiste a uma população de 45 municípios, que equivale a, em média, 1,5 milhão de habitantes. A nossa instituição ela tem mais de 27 mil metros quadrados e temos um total de 324 leitos, né? Sendo que anteriormente a gente tinha 78 pontos de cuidado na emergência, 174 leitos de enfermaria, 10 leitos da unidade do ABC, 12 leitos de sala de recuperação pós-anestésica e 50 leitos de UTI. Por ocasião da pandemia, a gente também se tornou referência do tratamento dos pacientes graves da Covid-19 aqui na região. E para isso a gente precisou estruturar até 108 leitos de UTI Covid, além de outros 20 leitos de UTI geral, para poder garantir o acesso ao tratamento dos pacientes aqui dessa doença. No momento atual, a gente se encontra num processo de retomada, né, tentando minimamente voltar à nossa estrutura anterior à pandemia. Aqui eu trago para vocês as principais áreas do nosso hospital, né, dá para perceber através das imagens que temos áreas bastante amplas, né, que facilitam muito a organização desse ambiente de trabalho. Claro que essas fotos são pós-projeto Lean, né, que traz aí um melhor ambiente de trabalho. No entanto, a superlotação da nossa emergência sempre foi um ponto crítico aqui para nós, enquanto gestores de unidade. Um problema que sempre nos incomodava e as estratégias para tentar resolver sempre foram inúmeras. E aí, quando fomos selecionados para o projeto Lean, né, surgiu aí uma esperança no fim do túnel, né, onde a gente pôde perceber, através da ajuda dos consultores, com o levantamento do diagnóstico de desempenho operacional, que nosso problema não era
a taxa de entrada, não era o volume de pacientes que entravam na nossa instituição, isso comparando com a nossa capacidade de operação. E aí a gente pode focar nas nossas principais oportunidades de melhorias, que era reduzir tempo de atendimento e passagem do paciente dentro da emergência, além do tempo de paciente dos pacientes internados. E vale frisar que nossos pacientes têm um perfil de gravidade maior, né, onde a nossa classificação de risco fica bem concentrada entre os pacientes laranja, amarelo e vermelho. Após todas as ações realizadas, né, as ferramentas aplicadas durante o projeto, a gente conseguiu uma redução do nosso negócio de 76%, comparando agora com setembro de 2020. Isso considerando, inclusive, uma redução de pontos de cuidado da nossa emergência por ocasião da pandemia, por conta da reestruturação que a gente precisou abrir novos leitos de UTI. Já o nosso LOS sem internação, a gente teve uma redução aí do tempo de passagem do paciente de 19 horas para 10 horas, né, para reduzindo bastante e possibilitando assim mais acesso a outros pacientes de atendimento na emergência. Já nosso LOS com internação, a redução foi ainda melhor, né, reduzindo aí o tempo de espera para o paciente que precisa desse leito de internação de 54 horas para 15 horas. Então, assim, demonstra para a gente todos esses resultados que o projeto, apesar de ser lean nas emergências, né, impactou positivamente em todo o Hospital Regional do Cariri. Né? Isso se deve muito ao envolvimento não só da equipe da emergência, mas do hospital como um todo. E é muito satisfatório isso para a gente. O tempo de permanência, em números, ele não reflete esse impacto comparando agora com setembro. Mas aí vale salientar que em setembro temos aí uma mudança do perfil da unidade, com mais leitos de UTI, um perfil de um paciente mais grave. Porém, no decorrer do tempo do projeto para cá, a gente consegue ter aí a avaliação, a identificação de resultados melhores no tempo de permanência também da nossa instituição. Da mesma forma, o fator de utilização dos leitos, que também nesse momento de retomada a gente vem apresentando melhores resultados. E para que tudo isso fosse possível, todas aquelas ferramentas que foram aplicadas no decorrer do projeto agregou bastante para a nossa instituição, né? A início pelo 5S, né, que promoveu aí uma melhor organização dos setores, tanto assistenciais como de apoio, um senso de limpeza nas unidades, uma redução no tempo de atendimento, né, nos setores de apoio para setores assistenciais, enfim, proporcionando assim um melhor ambiente de trabalho que se fazia totalmente necessário para dar seguimento à aplicação das próximas ferramentas que estavam por vir. E aí, a forma como foi aplicada todas as ferramentas, né, através dos consultores que acompanharam com a gente, o CIPOX, o fluxo de alta, o giro de leitos, os BSMs, envolvendo os colaboradores do processo, né, não só com a visão do líder, dos times de liderança, mas trazendo maior conhecimento a partir da participação e envolvimento dessas equipes, foi o primordial para a gente estar aqui apresentando todos esses resultados. O Handle foi uma das principais, na verdade, ainda é uma das nossas principais ações que bastante contribui para a nossa instituição. O impacto do Handle foi tão positivo no processo de melhorar a comunicação entre os processos, entre as equipes, a redução do tempo de deshospitalização dos pacientes, né, a redução do tempo de permanência nas unidades, foi tão visível, perceptível desde o início da aplicação dessa ação, que as próprias equipes, a gente iniciou aplicando apenas em 2 turnos, de segunda a sexta. E logo nas primeiras semanas, as equipes nos solicitaram que estendêssemos para o turno noturno e finais de semana. E aí hoje a gente conta com a brilhante liderança dos supervisores administrativos junto com o chefe de equipe, acompanhando nesses 3 turnos, mantendo constante aí o esforço para a rotatividade dos leitos na nossa instituição. Já a implantação do fluxista e do diagrama de espaguete também foi outro ponto que favoreceu muito a organização da assistência na emergência. O fluxista ele funciona para auxiliar a sinalização da reavaliação do paciente, que as demandas foram concluídas e que o paciente já pode ser reavaliado para a devida tomada de decisão. E a organização dos eixos, separando os pacientes que precisam de tomada de decisão, que ainda falta a tomada de decisão, e dos que aguardam internação, isso favorece um ambiente mais controlado, melhor organizado, inclusive para a equipe assistencial conduzir, né, e prestar assistência a esses pacientes.
Outra ação que bastante impactou para a gente foi a implantação da sala de aula, né? Somos um hospital regional e aí também contamos com a questão do transporte dos pacientes de vários municípios. E aí a sala de aula também nos auxiliar e fez com que também a gente impactasse no nosso tempo de LOS com internação, porque a gente pode ter uma desocupação do leito no menor tempo e disponibilidade de novos leitos para novos pacientes também de uma forma mais rápida, né? Possibilitando assim um maior acesso. O PCP também foi outra ação bem impactante para a gente, positivamente, apesar de ter sido sofrida no início, né, da implantação. O doutor Gutenberg vai lembrar do quanto foi um pouco traumático, mas totalmente superada aí após a realização do tabletop, onde promoveu um maior comprometimento e envolvimento das equipes, né, onde passa a ter a experiência do outro colega, dos outros setores e participar mais ativamente das atividades. Aqui a gente traz para vocês a evolução do nosso corredor. E aí eu gosto de frisar corredor porque nossa superlotação não era perceptível pelos pacientes nos corredores. Como temos eixos de emergência bastante amplos, esses pacientes ficavam superlotados dentro desses eixos. E aí, no decorrer do projeto, a gente teve grandes avanços, né, com algumas dessas atividades que a gente já apresentou para vocês e hoje tentando manter sempre com essas melhorias que a gente alcançou no decorrer do projeto Lean. E aí o projeto Lean foi para a gente um marco, né? Tem um HRC antes do projeto Lean e outro HRC depois, porque a gente conseguiu essa redução da superlotação na emergência, que era um problema crítico aqui para a instituição e para a região como um todo, por ser o único equipamento de porta aberta totalmente SUS aqui na região. Promoveu, assim, uma maior organização dos setores, não só da emergência, como também das unidades de internação, a melhoria da comunicação, né, tanto entre os processos quanto entre as equipes, tanto no processo do primeiro atendimento do paciente na emergência, quanto no decorrer da internação desse paciente, também foi uma melhoria para a gente, e o envolvimento de todos, né, tanto da equipe assistencial, quanto da equipe de apoio, dos setores administrativos, em busca dessas melhorias que a gente colocou como foco, como meta no projeto. Sem falar na redução do desperdício e do custo que nossa instituição também obteve. Então, por tudo isso, a gente gostaria de agradecer imensamente essa parceria do PROAG SUS com o Sírio-Libanês, né, especialmente a todos que fazem parte do projeto Lean nas emergências, que vem aí contribuindo com a redução da superlotação em vários hospitais do país. E, em especial, a gente gostaria de agradecer aos consultores, né, os especialistas que acompanharam junto com a gente esse percurso, né, o Adriano, que nos auxiliou muito além das ferramentas do projeto Lean, né, com outros projetos com a A3, desenvolvendo aqui na instituição, o doutor Alisson, que com a sua serenidade nos auxiliou muito na condução das ferramentas, da aplicação das ferramentas aqui na instituição, e o doutor Gutenberg, que com a sua perspicácia, né, foi fundamental para a implantação do nosso PCP, tão polêmico aqui na instituição. Eu gostaria também de agradecer à direção, que acreditou tão logo a gente apresentou esse projeto e trabalhou arduamente, a direção aqui da HRC, e trabalhou arduamente para que cada uma dessas estratégias pudessem ser realizadas, participando ativamente de cada uma delas. Mas meu agradecimento especial mesmo é a todos que fazem parte da equipe do HRC, né? Que abraçou essa ideia, que comprou junto com a gente e que ainda hoje faz de tudo para manter esses resultados que a gente alcançou no decorrer do projeto. Então, os nossos desejos é que o projeto Lean perdure aí por muitos anos e que possa beneficiar tantas outras instituições como a gente também foi beneficiado. Nosso muito obrigada. Andressa, muito obrigado pela sua apresentação. E eu sempre falo isso, a gente começa o Lean como uma ferramenta, um método, mas quiçá em alguns meses ou anos a gente esteja falando na nossa cultura Lean, não na metodologia ou na ferramenta Lean. Muito obrigado. E agora, pessoal, eu convido a doutora Ana Paula Fernandes, diretora-geral do Hospital Federal Cardoso Fontes, do Rio de Janeiro, para apresentar ações da instituição diante do cenário da pandemia e como as ferramentas implantadas durante o projeto Lean
no ano de 2018, apoiaram o hospital. Boa tarde, Ana Paula. Seja bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Juvenal. Podemos começar? Sim. Então, eu vou dar uma ideia do que a gente fez com o Lean no período da pandemia, que foi, né, ali período de final de março até abril, o que aconteceu nesse período. A gente, primeiro, uma visão da instituição. A gente é um hospital federal no Rio de Janeiro, localizado na área de Jacarepaguá, com mais de 1.100.000 pessoas nessa região. A gente tem 176 leitos instalados, sendo 18 de CTI, e a gente faz hemodiálise, graças a Deus, porque todo mundo sabe que nesse período do Covid a gente fez muita hemodiálise. Então, graças a Deus que a gente era um hospital que tinha hemodiálise. E aí, nós... Eu estou passando pela frente. E aí, nós contamos com... A gente faz essa quantidade de consulta por mês, por ano. A gente faz quase 7.000 internações por ano, a gente faz 94.000 consultas mês. A gente é um hospital numa área, num vazio sanitário. E por isso a gente tem um movimento grande na emergência. Nossa emergência ela é basicamente clínica. E no período do Covid, aqui no Rio, a gente teve alguns hospitais que viraram referência. Tivemos hospitais de campanha e tivemos hospitais que viraram hospitais de referência do Covid. Nós não fomos elencados para ser um hospital de referência, mas como nós tínhamos uma porta aberta no hospital, que era emergência, acabou que a gente acabou sendo um hospital que foi bastante procurado no período da Covid, mesmo quando estava na pandemia. E aí nós utilizamos o PCP, né, o Plano de Capacidade Plena, que nós aprendemos, porque, na verdade, nós fizemos... A primeira etapa foi uns hospitais federais que participaram no começo do ano passado, de 2019, quando nós fizemos o projeto Lean nas emergências. E aí nós fizemos todo o projeto, terminamos em julho de 2019, e aproveitamos todo o conhecimento que nós tivemos com o projeto Lean para usarmos no período que foi do pico da pandemia, abril, maio e junho. E aí nós desenhamos o PCP, como vocês estão vendo aí na tela, com nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. A gente desenhou o nível 1 com 20 atendimentos por dia, sendo um paciente em isolamento por suspeita de Covid e nenhum paciente com necessidade de ventilação mecânica. Nível 2, de 20 a 40 atendimentos de emergência por dia de síndrome gripal, 2 pacientes por isolamento e 1 paciente em ventilação mecânica. No nível 3, que era o alerta máximo vermelho, eram mais de 40 atendimentos de Covid, né, de pacientes com suspeita de Covid-19 e 3 ou mais em isolamento por suspeita de Covid e a presença de 4 mais pacientes em ventilação mecânica por Covid. Vejam bem que nós chegamos, em maio, a ter 80 pacientes, 90 pacientes internados no hospital inteiro com suspeita de Covid e com quadros confirmados de Covid. A primeira medida que nós tomamos em relação ao Covid, utilizando toda a logística que nós aprendemos com o Lean, foi uma implantação de um gabinete de crise. Foi selecionado por mim, da alta gestão, a direção. Na época eu fazia coordenação assistencial também, e nós fizemos esse gabinete de crise para que nós pudéssemos tomar as decisões necessárias para a gente fazer
toda a movimentação que o hospital precisava. Nós fizemos a suspensão dos atendimentos eletivos, fizemos redimensionamento de leitos, nós tínhamos 176 leitos no início, no período do auge da pandemia, nós fizemos esse redimensionamento de leitos e diminuímos para 100 leitos, porque nós acabamos tendo que transformar o hospital inteiro num hospital para atendimento do Covid. Então, a gente fez o reforço do giro de leito, a gente definiu as áreas Covid, a gente fez o corte, e o CTI nosso virou um CTI de Covid, com os 18 leitos todos para Covid. Nós fizemos remanejamento das equipes médicas e assistenciais. Na estrutura, nós fizemos recuperação de equipamentos, principalmente os respiradores, as organizações das áreas Covid, e isso foi uma coisa muito interessante, porque na emergência e na unidade de internação. Por quê? Porque nós usamos todo o aprendizado do Lean, o espaguete, fazer o 5S, fazer o caminho do paciente. Nós não tivemos, nesse período, apesar da nossa emergência ser pequena, nós não tivemos mistura de pacientes na entrada do hospital. Nós conseguimos separar as áreas para entrar, então nós não tivemos a mistura do paciente Covid com não Covid. Obviamente que no período do auge da pandemia, o atendimento não Covid foi quase zero. A grande maioria do nosso atendimento foi de paciente com Covid. Nós fizemos a organização do pronto atendimento, o atendimento exclusivo aos funcionários com suspeita de Covid. O que nós fizemos? Montamos na entrada do hospital um ambulatório só para funcionários com suspeita de Covid, porque nós, no início da pandemia, conseguimos adquirir os testes para Covid, os testes rápidos. Nós organizamos um pronto atendimento pré-emergência na entrada do hospital. Então, o doente que chegava à emergência era só o doente grave. O doente menos grave, só com sintomas leves do Covid, eles ficavam nesse atendimento na entrada do hospital. Vejam bem, como nós estávamos com o ambulatório fechado, nós estávamos com cirurgias eletivas suspensas, ambulatório suspenso, nós definimos e realocamos os médicos dos ambulatórios todos para outros espaços que foram necessários. Então, os nossos médicos do ambulatório atenderam no ambulatório de funcionário, atenderam no ambulatório de pré-emergência. Nós criamos um time de comunicação. Então, os nossos pacientes que não podiam receber visita por conta da Covid, todos tinham informação diariamente sobre o quadro clínico dos seus pacientes. Esse time de comunicação tinha médico, enfermeiro, odontologistas, psicólogos, assistentes sociais. Fizemos vários cards técnicos, contando com o apoio de todos os farmacêuticos da unidade. Fizemos um ambulatório com o pessoal do serviço de psicologia do hospital para atendimento aos trabalhadores. Cuidamos um grupo chamado Cuidando de Quem Cuida, que fez vários eventos no período para tratamento dos nossos funcionários e acompanhamento. Esses foram os nossos números no Covid. Atendemos quase 500 pacientes com Covid, 119 foram transferidos, isso contando até agora o final de julho, agosto, porque, na verdade, no período máximo, abril, maio, por aí, a gente não tinha muito hospital para transferir o doente. Tanto que vocês vejam que a nossa taxa de alta foi de 227 pacientes. E os nossos óbitos, 138. A gente ainda tem 7 casos em investigação e 61% foram com mais de 60 anos. A conclusão do nosso projeto e da experiência que nós tivemos com o Lean, o projeto Lean não representou somente um conjunto de ferramentas. O projeto Lean não significou só Mas e onde eu me vi? O projeto Lean não representou somente um conjunto de ferramentas de melhorias capazes de aumentar a qualidade e segurança dos nossos processos. O maior legado ficou para a mudança da cultura organizacional, com sinergismo entre as equipes e o sentido de propósito, fatores cruciais para que o OHF
para que o Cardoso Fontes pudesse lograr êxito em uma situação tão adversa e única para todo o sistema de saúde. O maior benefício conquistado através do projeto Lean foi a união e a melhor comunicação entre as equipes. Hoje eu quero agradecer a todos e a cada um de vocês, da minha equipe, pois vocês formam uma equipe fantástica, saibam que é uma honra trabalhar com um grupo tão extraordinário quanto o nosso. Um agradecimento imenso a toda a equipe do Sírio-Libanês que compõe o projeto Lean nas emergências. O que o SUS uniu, ninguém separa. Esse é um lema que a gente tem aqui no Cardoso Fontes, e a gente, assim, é muito fã do SUS aqui no hospital. A gente acredita e acha que realmente a gente faz muito e tem condição de fazer mais. Eu queria agradecer especialmente a Tayane, ao Marcos Svedra, ao Hernani, entendeu? Que foram pessoas maravilhosas com a gente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente foi o único hospital que foi convidado no Rio de Janeiro para participar desse workshop. E, assim, desde janeiro de 2019, quando nós começamos o projeto, nós realmente só melhoramos todos os nossos índices. A gente consegue hoje, numa emergência que às vezes começa com 30 pacientes, no final do dia estarmos com 10 pacientes, 8 pacientes. E isso sem transferir nenhum doente. Tudo isso usando os nossos leitos, as nossas enfermarias. Então, assim, o PCP, nós fizemos a sala de decisão também dentro da unidade, que é uma sala, eu vejo todo mundo falando em sala de alta, nós demos o nome aqui no Rio de sala de decisão, que é uma sala onde a gente coloca os pacientes e a gente define se ele vai ser internado, se ele vai ter alta. Isso foi uma grande possibilidade de agilizar mais a vida do doente na emergência. E outra coisa que todo mundo falou, nós também conseguimos fazer o Huddle. E o Huddle foi muito interessante, que no período do Covid, como a gente não podia aglomerar, o Huddle foi feito no WhatsApp. Diariamente ele era feito no WhatsApp. E, assim, ele acontecia, como era no WhatsApp, ele acontecia o dia inteiro, né? No dia inteiro a gente estava falando sobre transferência de pacientes no WhatsApp, num grupo que a gente criou, chamado Huddle. Nós já voltamos agora ao encontro presencial do Huddle aqui no hospital. Isso é feito pela equipe do NIR, pela equipe de todos os médicos e enfermeiros, técnicos, serviço social, farmácia, psicologia. E realmente, assim, a gente quer muito agradecer ao projeto na nossa unidade. É isso. Entendeu? Acho que eu fiquei com um tempo sobrando. Ana Paula, muito obrigado pelo seu depoimento e a sua apresentação de como vocês enfrentaram a pandemia. É gratificante para a gente perceber que a semente da metodologia está dando os bons frutos aí no Cardoso Fontes. Parabéns. Bom, pessoal, antes de começarmos as perguntas e respostas, só queria trazer aqui para vocês como os 3 hospitais do ciclo 3 trouxeram seus resultados, só um overview de todos os 20 participantes. O ciclo 3, realizado em 2019, foram 20 hospitais participantes, e nós tivemos alguns resultados muito interessantes, muito positivos. Por exemplo, o Porta Médico, ele reduziu em média de 114 para 64 minutos, ou seja, da entrada do paciente no serviço de urgência e emergência até o primeiro consulta médica, ele esperava quase 2 horas, houve uma redução aqui de 50 minutos. O tempo de passagem do paciente pelo serviço de urgência, inicialmente, no início do projeto, era de 1.357 minutos, reduzindo para 636, ou seja, do ingresso do paciente no serviço até a sua alta saída da emergência, ele esperava, para vocês terem uma ideia, 24 horas são 1.440 minutos. Aqui, basicamente, reduzimos de 22 horas para 10 horas e meia de passagem. É um ganho significativo na assistência e, novamente, na redução da sobrecarga dos profissionais de saúde. E o tempo
médio de permanência do paciente internado nas unidades de enfermaria reduziu de 9 dias e meio para 7,3 dias. Ou seja, uma maior eficiência no giro de leito. As unidades de internação oferecem um recurso nobre, que é o leito disponibilizado para atender a demanda da emergência, que são os pacientes com indicação com indicação de internação. Ou seja, eficiência de processo gera mais recurso, é como se fossem criados leitos novos. Bom, essas médias das reduções dos hospitais, nós temos 3 indicadores principais no projeto. O NEDOX, ele é um score de superlotação. Ele é composto por 7 vertentes que analisam o tamanho do serviço de emergência e sua demanda, pacientes com indicação de internação, densidade de cuidado para os pacientes e também a transferência, aqueles pacientes que receberam a indicação de internação, quanto tempo ocupamos aquele recurso. Então, ele vê novamente a entrada, a passagem e a saída do paciente. Fazendo uma média dos 20 hospitais participantes do ciclo 3, nós reduzimos 43% desse indicador, desse score. O LOS com internação sofreu uma redução de 39%. O que é esse LOS com internação? Toda a entrada, passagem do paciente e a chegada no leito de destino, numa enfermaria, numa unidade de internação. E o LOS sem internação é o paciente que passa somente pelo serviço de urgência sem conhecer outras estruturas do hospital, seja uma enfermaria ou uma unidade de UTI. Esse indicador sofreu uma redução na média dos 20 hospitais de 37%. Interessante que, como o projeto é baseado em indicadores, no mapeamento do processo e na priorização do plano de ação, as decisões são tomadas pautadas em números, em dados, e não apenas por um achismo. E o que é muito positivo e muito gratificante para a gente é que o ciclo 3, ele potencializou uma história do nosso Sistema Único de Saúde pelo Brasil, através de mídias espontâneas em jornais ou redes sociais. Ou seja, cada vez mais o nosso SUS está sendo reconhecido e visto mais e mais bons olhos pela sociedade. Então, agora, vamos às perguntas dos nossos palestrantes. Bom, respeitando a ordem das apresentações, a primeira pergunta é para o Dr. Daniel. Daniel, qual foi o principal desafio encontrado durante a execução do projeto? Juvenal, sem dúvida, eu podia citar pelo menos 2 que foram as primordiais. A primeira, sem dúvida nenhuma, foi unificar o hospital, incorporar a emergência como um serviço que faz parte de toda a engrenagem da unidade hospitalar. Né? A gente tinha historicamente um tratamento desigual do ponto de vista de recursos, de equipamentos, de valorização da força de trabalho. Então, toda essa cultura foi investida, não no sentido de desprestigiar as demais unidades de negócio do hospital, mas sim no sentido de dar o real valor à emergência e que historicamente ela não recebia. Né? E o segundo ponto, eu falo, sem sombra de dúvida, a comunicação efetiva. Né? Comunicação efetiva dentro da unidade hospitalar, do tamanho do HGF, com quase 70 mil metros quadrados de área construída, ela precisa ser muito, muito eficiente para que a gente não tenha lapsos na assistência, não tenha retardos nas tomadas de decisão, e isso, obviamente, não impacte na permanência do paciente aqui dentro da nossa unidade hospitalar. Eu diria que seriam esses 2 pontos principais, a unificação e a comunicação. Muito bom. Interessante como a comunicação eficiente, ela impacta demais na redução da jornada do paciente pelo o processo de atendimento, né? E se nós pensarmos bem na unidade de urgência e emergência, nosso principal serviço é o tempo, né? O paciente ter sua queixa resolvida no menor tempo possível. Daniel, muito obrigado. Letícia, temos uma pergunta aqui. Quais são as estratégias utilizadas para se manter a metodologia Lean viva no hospital, cada vez mais presente? Nós somos um hospital que acredita muito na metodologia.
Então, já desde 2016, a gente vem buscando conteúdo, vem buscando estudo, vem buscando entender muito disso e se aprimorar muito disso. A diretoria toda, na época, fez um curso de Greenbelt, começou a fazer uma imersão nesse sentido, e desde então a gente vem distribuindo isso para as pessoas. A gente teve parcerias desde o Lean Institute Brasil até o IOV, que também é um hospital local Lean aqui. E qual que é o nosso trabalho? É fazer a extensão em todas as unidades, fazer com que as pessoas entendam o que é e possam participar e dar sua opinião e trazer sua melhoria dentro da sua unidade. O que o Lean traz de resultado é a melhoria para aquela pessoa lá no Gemba, lá como ele está funcionando, lá como ele está fazendo. Então, o que a gente faz? A gente faz rounds em todas as unidades, por exemplo, é algo que traz um sentido ali para o dia a dia das pessoas. Trabalhamos bastante com trabalho padronizado, com quadro de ideias. Eu gostei muito da apresentação de manhã com relação ao quadro de ideias, é algo que a gente usa bastante, e a pessoa começa a se inserir nesse contexto. Não é simplesmente fazer um curso, né? A gente precisa entender o quanto aquilo contribui para o nosso dia, para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. A gente trabalha muito com A3, então a gente está nesse momento já há um tempo de trazer os problemas à tona, e a gente quer saber qual que é o problema que você tem, qual que é o problema que a gente precisa resolver. Nesse pensamento, a gente vai crescendo, a gente vai fazendo um A3 e a equipe participa, não é só a diretoria. Então, vem desde o pessoal da hotelaria e da higiene para fazer um A3 para redução de consumo de desinfetante hospitalar, por exemplo. Então, a gente está distribuindo isso em todos os níveis, em todas as áreas. É devagar, é uma coisa que demora, a gente quer manter, mas é algo que não é tão rápido, a gente já está desde 2016 nessa jornada, e aos pouquinhos a gente vai fazendo. A diretoria se dedica para orientar essas pessoas, então a gente faz plantões Kaizen, onde as pessoas que têm problemas, ou que querem aprender, ou que querem discutir sobre algum tema, quer fazer um A3, a gente tem horários reservados durante o mês para poder falar sobre esse assunto. E onde a gente vê que a sementinha começa a florescer, quando as pessoas da unidade começam a trazer os problemas. Então, recentemente, a gente teve uma equipe de enfermeiros juniores do pronto-socorro que trouxeram N problemas com planos de ação ali para serem implantados. Problemas simples, quais a gente não via, porque a gente não está ali na ponta todos os dias, mas que impactavam na assistência dele, por exemplo, no período noturno. Então, quando a equipe começa a sinalizar seus problemas e começa a trazer isso, e querer método, e querer uma filosofia, e querer algo para pensar, a gente começa a ver que a cultura está começando a ficar fortalecida. É devagar, é aos pouquinhos, a ideia é sempre se comprometer com a realização desses projetos, toda a ideia que é dada, a gente se compromete com a realização, né? Então, esse é um desafio para que a gente consiga ir mantendo, sustentando e tentando aprimorar cada vez mais o Lean. A gente fala que a gente está sempre engatinhando, né? Porque tem muito para aprender, mas a ideia é envolver o maior número de pessoas e entender que o resultado que o Lean traz para a nossa assistência, né? É nisso que a gente luta aqui. Muito bom, parabéns. A jornada Lean, ela não tem fim, né? A busca pela perfeição, ela é incessante. O que a gente sempre prega nas visitas com os hospitais, nos encontros, a gente não precisa chegar na perfeição de uma vez ou no estado da arte, mas sim procurar melhorias passo a passo. Já que o bom é inimigo do ótimo, vamos virar em pequenos resultados gradativamente. Muito legal, parabéns. Andressa, qual foi o momento de virada de chave para o Hospital Regional do Cariri? Em que momento que vocês perceberam que era possível o combate à superlotação e mudar esse cenário? E qual foi a ferramenta que vocês sentiram que potencializou mais essa mudança de cenário? O momento da virada de chave, a gente acredita que foi o conjunto das ações implantadas, né, através das ferramentas trabalhadas. A gente acredita que as principais ferramentas que mais impactaram na nossa instituição foi a implantação do Handle, porque favoreceu bastante a comunicação entre todos os setores, né, com a agilidade da resolução das demandas, com foco na deshospitalização dos pacientes, que eram também um dos nossos pontos críticos, porque dificultava o acesso do paciente da emergência para a internação. Então, a partir do Handle foi um dos nossos pontos que já sentimos a mudança dentro da nossa instituição, e logo em seguida com a agregação do PCP, né, que apesar de ter sido sofrido, como eu falo, assim como foi a nossa experiência, porque incomoda, né, aquela parte das outras ações nem tanto, mas a ação de compartilhar, né, a corresponsabilidade da assistência aos pacientes quando precisava admitir outros pacientes nas unidades de internação, teve um momento aí de dificuldade, mas aí foi uma forma de que as equipes
conseguiram aprender ou então desvendar aquela percepção de que a emergência era um outro hospital, entende? E por isso não precisava se envolver o problema não é meu. E o PCP, o Randall, junto com o PCP, teve esse aspecto positivo para a gente, além da sala de alta, porque as unidades de internação também precisavam dessa ajuda e colaboração para deshospitalizar os pacientes. Então, de acordo com o perfil do paciente, como a gente atende aqui uma região bastante extensa, né, de 45 municípios, então também tem uma dificuldade logística e de transporte dos pacientes. E aí a sala de alta favorece essa desocupação dos leitos, e eu acredito que o conjunto dessas 3 ferramentas, podemos dizer assim, é o nosso bolo de ouro, que favoreceu essa nossa mudança para a nossa instituição. E que a gente faz de tudo para manter todas elas em funcionamento, para garantir aí que essas melhorias perdurem aí por muito tempo. Joia, muito bom. Apesar do projeto chamar Lean nas emergências, ele não é apenas o Lean e tampouco as emergências. O fenômeno da superlotação ocorre ali, indicando que há necessidade de revisão dos processos, né? E é sempre importante, pessoal, com essa cultura cada vez mais disseminada na instituição, a gente tratar os insucessos com a mesma atenção com o sucesso. O que é o lessons learned? O que é as lições aprendidas? Alguma análise de processo, talvez, que não tenha saído como a gente esperava, tratar ela com a mesma atenção para aprendizados futuros, tá joia? Obrigado, Andressa. Ana Paula, em que momento que... Bom, vocês passaram pelo Lean 2018, no início da pandemia, vocês tiveram algum momento, assim, que vislumbrou o que foi aprendido com o Lean para o combate, mas ainda houve uma resistência da equipe, ou a equipe, desde o princípio, já enxergou que o Lean era uma forma de combate à pandemia e, desde o início, teve os seus desdobramentos adequados na instituição? Seu áudio, Ana Paula, está fechado. Na emergência, isso foi muito rápido. Foi mesmo assim um acender de luz mesmo, um clique. Quando a gente viu a emergência sendo tomada mesmo pelo Covid, como a gente fez o Lean na emergência, na época, no início de 2019, a emergência já está com o Lean na veia. Né? O Lean na emergência é uma coisa que não parou de acontecer nunca, a gente nunca deixou de fazer. Então, quando nos vimos com a presença do Covid na nossa porta, foi imediato. A mudança de entrada, a mudança de botando porta num lugar que não tinha, isolando, fazendo salas isoladas, em que a gente botava janelinha de vidro para poder ver o paciente. Isso tudo foi muito automático, Juvenal. Foi assim... Foi muito bom ver, porque foi muito automático. A gente ia vendo acontecendo, doente chegando, aumentando o número de pacientes, e a gente ia fazendo tanto o movimento dos profissionais, quanto o movimento da estrutura, entendeu? A gente movimentava os profissionais e movimentava a estrutura ao mesmo tempo. Então, quando a gente viu que o número de atendimento era maior do que 40 na emergência, só de Covid, a gente viu, não, passou da hora da gente ter um pré-atendimento. Então, tinha um atendimento na porta da emergência para atender os sintomas leves, e os graves entravam direto para a emergência. E a coisa foi como uma onda, porque a gente teve que usar todo o nosso staff para o Covid. Então, a gente viu cirurgião atendendo Covid, a gente viu cirurgião geral, cirurgião vascular, neurologista, pediatra, todo mundo, as enfermarias do terceiro andar aqui do hospital, elas são de cirurgia. Então, a gente fez plantão de cirurgião atendendo Covid, porque como era uma doença nova, não tem um especialista, não tem alguém que conheça o Covid profundamente. Então, na verdade, a gente usou toda a mão de obra médica, e isso foi muito legal. Você vê que, independente da formação do colega médico, ele comprou a ideia de que ele também poderia atender o Covid. Então, a gente tinha médico do ambulatório dando plantão no CTI,
porque a gente teve que fazer, e a gente lidou com o fato de que chegou um momento que a gente tinha menos de 50% da nossa equipe sem doença. Chegou um momento que a gente tinha 50%, 40% da equipe afastada porque estava com Covid. Então, quem ficava, dava 3, 4 plantões, fazia horário a mais, entendeu? A gente realmente foi assim. Eu digo para mim que o período do Covid e com o apoio do Lean só aumentou o meu sentimento de ressignificação de ser médica nesse período, entendeu? Porque realmente a gente fez a diferença aqui no Cardoso e o Lean nos proporcionou essa agilidade em modificar um lugar que antes não atendia Covid para um lugar que só atendeu Covid, principalmente em abril, maio e junho. Então, assim, volto a dizer, e o Lean, hoje, é claro que todo dia aqui no Cardoso, a gente fala de Lean. Todo dia. Todo dia a gente fala de Lean, todo dia a gente discute o Lean, todo dia a gente relembra os aprendizados, a gente discute, agora a gente está com o Lean de novo aqui, porque a gente está fazendo Lean agora no centro cirúrgico, né, e nos leitos de internação. Então, a gente está com a presença agora do Nonato, entendeu? E do Jean com a gente aqui fazendo, porque a gente está fazendo o Lean. E o que a gente está vendo agora? Uma integração da emergência com o centro cirúrgico. Assim, eu sou uma entusiasta do Lean. Muito obrigado, Ana Paula. Fico feliz com suas palavras. E acho que um ensinamento que esse cenário trouxe para a gente é que cada vez mais nós temos que perceber as mudanças na nossa demanda para adequar os nossos recursos. Pessoal, obrigado a todos por disponibilizar a agenda de vocês para trazer as suas experiências ao nosso workshop. Tenham ciência que a partir de agora vocês são referências, cada vez mais outros hospitais do projeto pedirão para entrar em contato, ter troca de experiências, visto os resultados que vocês trouxeram aqui para a gente. Muito obrigado. Bom, Andréia, eu sei que você foi participante no ciclo 0 do projeto, né? Para trazer um pouquinho da sua experiência, por favor. Obrigada, Juvenal. É muito bom ver a apresentação de todos, né, e saber o quanto que o Lean já contribuiu e o quanto ele continua a contribuir e ainda vai contribuir, o projeto Lean nas emergências, com os hospitais e com a população de todo o país. E sim, Juvenal, eu tive o prazer de participar no que foi chamado de ciclo 0, quando o projeto teve seu início, e participaram apenas 6 hospitais. À época, enquanto diretora do GOL, que é o Hospital Estadual de Urgências do governador Otávio Lage de Siqueira, eu fui a responsável interna pela condução das atividades atreladas ao projeto e que promoveu uma transformação interna, principalmente no nosso mindset, né? E para o hospital, o Lean na emergência foi um divisor de águas. Nós passamos a enxergar a superlotação e os processos intra-hospitalares de forma sistêmica. Então, nós somos guiados e empoderados pelos consultores para uma implementação rápida e efetiva de melhorias sustentáveis, né? E a partir do projeto Lean nas emergências, integramos o Lean, a metodologia de gestão do hospital, promovendo a criação de um núcleo de excelência operacional, que a gente chamou de Nexo, e que passou a centralizar os projetos de melhoria, né? Eu utilizo da minha própria história, e eu posso falar com conhecimento de causa, o quanto o projeto Lean nas emergências tem agregado valor e transformado muito além dos serviços. Ele tem contribuído muito para o desenvolvimento de todos os profissionais dos hospitais por onde passa. Então, eu só tenho gratidão a todos vocês que fizeram e gratidão a todos vocês que fazem parte deste brilhante projeto.